Muito bem, gente. Vamos agora à nossa aula de geografia e começando aqui na página 14 do livro, nós vamos ver sobre limites que são feitos com diferentes demarcações, né? Podem ser feitas por rio, por estradas e também coisas imaginárias. Vamos ver um pequeno vídeo que explica mais sobre isso. Veja, por favor. Os municípios, grandes ou pequenos, são vizinhos entre si. Eles são separados por uma linha demarcatória, chamada limite. O limite pode ser um rio, um lago, uma serra, um bosque, uma rua, uma estrada de ferro, uma rodovia, uma linha imaginária, etc. Tá certo? E lá, gente, nos limites, existem limites naturais e os limites artificiais. Vamos ver primeiro os limites naturais. Como o próprio nome indica, são aqueles que não foram estabelecidos pelo ser humano, como rios, córregos, mares e montanhas. Esses elementos naturais são aproveitados para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Aqui a tia trouxe um exemplo de um limite natural. Como assim, tia, um limite natural? Limite natural é aquele que é próprio da natureza, que não houve a interferência do ser humano, tá bom? Agora, limites artificiais são aqueles construídos pelo homem, como estradas, muros e linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar os territórios. Um exemplo, temos aqui um limite artificial, é aquele que houve a interferência do homem, né? Onde o homem interferiu na natureza. Para ficar mais esclarecido, limites do município indicam o começo e o fim de seu território em relação aos espaços vizinhos. Aqui a tia trouxe um exemplo bem simples. Para entender melhor, aqui temos crianças jogando queimada. A brincadeira geralmente acontece em uma quadra que é dividida em dois campos. Cada campo é dividido em duas partes. As linhas dividem e demarcam o limite de cada campo. Assim como a quadra e o jogo, o município apresenta limites, diferentemente das linhas que demarcam a quadra. Os limites de um município com seus vizinhos nem sempre são tão visíveis na paisagem. Muitas vezes, rios, morros ou rodovias são escolhidos para determinar um limite que pode ser sinalizado por placas ou monumentos. Certo? Vocês vão achar esse mapa, que vai falar que os municípios fazem parte de um espaço maior que é o estado. O Brasil é dividido em 26 estados e cada um deles é formado por seus municípios. Existe também um Distrito Federal, onde está localizada a cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. Então, gente, todo município vai ter limites, né, para dizer o que é que pertence a ele e o que não pertence. Porque isso serve para organização, né? Por exemplo, o município de Juazeiro do Norte. Tem uma hora que ele acaba e começa o Crato, por exemplo, né? Aparentemente não tem divisão, né? Parece que você vai para o Crato, é uma cidade só. Mas tem um momento que ele acaba e divide as cidades. Por quê? Porque, por exemplo, o dinheiro que é gerado em Juazeiro do Norte, ou de recursos da União, né, que é da presidência, ou então do estado do Ceará que vem para Juazeiro do Norte, é para ser gasto no município de Juazeiro do Norte. Então não faria sentido, né, se não houvesse essa divisão, acabaria dinheiro que seria gasto aqui em Juazeiro do Norte sendo gastado lá no Crato, por exemplo, porque não saberia onde terminaria um, começaria outro, ou em Barbalha, por exemplo, né, que você indo
pela estrada, também parece que é um município só que não tem divisão. Então é necessário haver esses limites administrativos. Quando o Juazeiro do Norte foi criado, em 1911, as coisas eram bem simples, né? A população era bem menor do que agora, então não precisaria ter um rigor científico tão grande na divisão do município. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, né, há mais de 100 anos atrás, quais eram os limites do município de Juazeiro? Ao norte, com Caririaçu, era o Riacho dos Carneiros. Ao sul, com Barbalha, o limite era a Lagoa Seca. Com Missão Velha, ao leste, era o Rio Carás, no alto da Jurema. E com o Crato ao oeste, a linha divisória é o Riacho São José. Então veja que simples de demarcar, né? Mas isso era em 1911. Hoje em dia, né, com o mundo tá mais complexo, tem muito mais gente morando, você não sabe quando acaba um município e começa outro, muitas vezes, é necessário até uma referência por meio de GPS. Isso a gente chama georreferenciamento. E o estado do Ceará é um dos primeiros no Brasil que fez isso. O estado do Ceará ele é todo georreferenciado, ou seja, todos os limites dos municípios do Ceará eles são definidos no mapa com o auxílio do GPS. Então não tem como haver depois disputas, né? Essa rua aqui pertence a Juazeiro ou pertence a Crato? Quem é que tem que cuidar? Qual do município que tem que cuidar? É só ver por meio do GPS. E aí eu coloquei para vocês no WhatsApp, só a título de curiosidade, né? Se vocês quiserem pode ler. Agora na Lei 16.821, de 9 de janeiro de 2019, como é que o Juazeiro do Norte é delimitado. Vocês vão ver que tem muitos mais detalhes do que naquela lei de 1911, que era só limite, riacho tal, lagoa seca, o rio tal. E aí mostra, né, a linha reta até a coordenada tal, depois vai e faz um giro até o rio tal, depois coordenada. E aí é bem mais detalhado. Então isso é importante para sabermos onde nos localizamos no mundo, também para a questão de gestão política. E também no livro, vocês vão poder ver aqui na página 16 e 17, um pouco mais até do que já vimos, sobre a questão que o município ele tem a parte rural e a parte urbana. Embora seja muito fácil delimitar, né, o que é urbano, o que é cidade, né, centro de cidade, o que é rural, o que é sítio, mas não quer dizer que seja coisas totalmente distintas, né? Como se quem morasse no sítio morasse em um lugar completamente diferente. Não, continua sendo Juazeiro do Norte e esses lugares estão interligados. Por quê? Porque muitos de nós, às vezes, moramos na cidade, mas temos uma casa no sítio, ou temos parentes que moram no sítio e vamos lá sempre. Ou moramos no sítio, mas temos que vir no centro da cidade para resolver alguma coisa. Ou moramos na zona rural, mas estudamos na parte urbana. Então sempre há uma interligação muito grande entre a zona urbana e a zona rural, tá certo? Então vocês vão fazer esses exercícios que vão da página 14 à página 19 e na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre a população brasileira, tá certo? Vamos entrar num outro assunto. E qualquer dúvida é só me perguntar lá no privado do WhatsApp. Um abraço a todos e até a próxima.